Pois bem, bom dia. Esta é mais uma matéria que eu vou especificar sobre o fator idolatria no próprio ser humano. Isto quando se cria ídolos, quando se faz daquela pessoa ídolos. Pois bem, isto pode acontecer no próprio convívio familiar, isso pode acontecer também no social, na parte artística. Prefigura-se essa idolatria quando endeusa-se uma pessoa, coloca aquela pessoa no lugar de uma autoridade espiritual, espiritualizada, ou que se coloca, no lugar de uma simples pacata pessoa, por viver vida de pobre, vida de humilde. Então, isto é o que vem a ser uma idolatria também. Uma idolatria também, idolatrar o material, mais que o próprio ser humano. Isso é uma idolatria. Então são todas as coisas que coloca acima das coisas de Deus, acima do sagrado. E o ser humano é considerado um vaso sagrado, que somos nós, templo do Espírito Santo. Eu vou ler aqui abaixo, sobre as autoridades. As pessoas buscarem ser submissos às autoridades. Pois bem, em Romanos 13 diz: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que se opõe à ordem estabelecida por Deus e os que a ela opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor. Não parem a quem pratica o bem. Não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer autoridade? Faz o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Versos 10. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Quando o assunto refere uma autoridade do pastoreio, autoridade instituída entre pastores de ovelhas e o povo cristão, os verdadeiros não devem ser apócrifos, e sim verdadeiros essenciais, assíduos propósitos para a manutenção da ordem. Sem as autoridades religiosas, civis e militares, transformaria em uma anarquia. Comunidades sem as autoridades seriam um caos. Pode-se dizer que nem toda autoridade política ou religiosa caracteriza ser constituída por Deus. Se não obedece a Deus, cabe também não obedecê-las. Deus está acima das autoridades, sejam elas quais forem. O apóstolo Pedro disse que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Agora, se uma autoridade se opõe aos princípios de Deus que o instituiu, perdeu seu sentido de ser. Quando uma autoridade, ainda que constituída legalmente, não corresponde aos princípios morais estabelecidos na palavra de Deus, pode-se dizer
que esta é considerada uma autoridade apócrifa, desviada e anátema. 1 Reis 13, 16, 18. Jeremias 22, 1, 9. Autoridades espirituais, apócrifos, desviados e anátema são considerados autoridades espirituais e sepulcros caiados. Portanto, aqui são verdades, né, da palavra de Deus, também fortalecido também no livro de Provérbios, né? Provérbios 6, vamos dizer, em 7 pecados. Um pecado Deus detesta e 6 pecados Deus se abomina. A pessoa que desobedece, o descumprimento da lei, cai-se em pecado de rebelião, uma excomunhão com Deus como ministério da igreja dos santos e dos justos. Então, caros irmãos, é isto. Eu cuido do zelo, para a gente não cair nesse estado de excomunhão. Isto para qualquer cristão batizado, ou que esteja inserido na igreja. Saibais, que Deus virá aplicar a lei do juízo para todos nós. Cabe a nós não julgarmos nem pelo bem nem pelo mal o próximo, seja ele cristão ou não cristão. Reconhecer que somos todos irmãos em Cristo Jesus. Viver realmente a pedagogia de vida de Jesus, a liturgia do amor alinhado ao sacramento do acolhimento, que já pressupõe a fé, o amor e a caridade, os atributos teologais. Aqui exorta o subdiácono Emerson Rodrigues Viana. Então, pois bem, é uma satisfação, uma alegria poder viver esta sã doutrina, essa palavra, a doutrina reta, a verdade revelada. Então, caros irmãos, abramos os olhos, vivemos em alegria, um com o outro, sorrindo para os passos, para a natureza em flor, louvando a Deus, pelo céu anil, ó, que beleza, ó, que maravilha, louvando a Deus pelos pássaros, pela fauna, pela flora, e também pela nossa criação, pela criação humana, nós, a imagem e semelhança do maravilhoso Deus, Jesus Cristo. Portanto, que vivamos mesmo o amor irmão, o estender a mão, a unidade, o acolhimento, assim como já fazem as autoridades, pontificiais, Papa Francisco, os patriarcas, bispos, difundindo, a unidade entre irmãos, preparando a vinda do maravilhoso Jesus Cristo, a nos salvar, a nos libertar. Então, vou finalizar esse vídeo. Muito obrigado. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.